falamos sobre ele, mas não sei porquê. Durante esta semana, Deus insistiu comigo, creio eu, para voltar a olhar para este texto. E durante a semana li e tive que me render, pronto. Não vale a pena insistir a mostrar a resistência, porque é este mesmo. Lucas 15. Lucas 15. A partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11. E quando lemos ou relemos este registro do nosso irmão Lucas, com alguma atenção mais, nós descobrimos que este texto fala aqui em várias portas. Em várias portas. Umas que se foram fechando e outras que, se calhar sem contar, se foram abrindo. E isso a semana toda foi martelando a minha cabeça, interrogando-me, a pensar, mas a nossa igreja, esta igreja, não é um edifício, mas a família que se junta. Como é que estão as portas? E lembrei-me, meus irmãos, histórica, geograficamente, nós que estamos perto, bem perto, do segundo maior local de peregrinação aqui em Portugal. Já foi o primeiro, foi destronado por Fátima, mas ainda ocupa o segundo. E é aqui, nas terras de Bouro, tem lá um sítio de peregrinação que tem um nome que a mim me faz pensar. Há alguns irmãos que já passaram por lá e eu nunca lá passei, mas eu um dia quero passar por lá para ver com os meus olhos. Refiro-me a um santuário católico apostólico romano com este nome: São Bento de... Parece que os irmãos... São Bento de... São Bento de Porta Aberta. Dá que pensar. É um templo. É um templo. A minha surpresa é saber, pelo estudo que tive de fazer, porque essas coisas não se improvisam, estudam-se, que antes de surgir a Fátima lá embaixo, era o principal local de peregrinação do país. E a maior parte dos artigos que eu li sobre o assunto, eles realçavam isto. Apesar de não termos as acessibilidades, isto é, a facilidade de lá chegar, não ter autoestrada, não ter
enfim, comboio relativamente perto, porque vivemos em Tomar e muita gente ia de comboio, saía na estação de Tomar ou de Caixaria, depois apanhava um transporte de outro, um táxi, qualquer coisa, para chegar à Faro, porque era ali pertinho. Mas São Bento de Porta Aberta não tem nada dessas facilidades, mas as pessoas continuam a ir lá, e o segundo santuário, o local de adoração dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E diz a informação a que tive acesso, e qualquer irmão pode ter acesso, é que o propósito de manter as portas abertas para que qualquer pessoa que quiser e a hora que quiser poder chegar lá e entrar e usufruir daquele espaço. No fundo, e eles têm quase 500 anos de existência. Meus irmãos, quem instituiu aquilo, se calhar inspirou-se um bocado na palavra de Deus, com base no princípio das chamadas casas refúgio. Então, meus irmãos, levando isto em conta, nós, como igreja, como família de Deus, devíamos ser, tínhamos de ser, mas não temos sido, ao longo de 20 e tal anos. E, meus irmãos, e o desafio que a nossa sobrevivência como congregação depende garantidamente ou abrimos as portas, ou então o último que feche a porta. Lucas 15, capítulo verso 11. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Meus irmãos, esta declaração deste filho, no mínimo em termos sociais de relacionamento, não é para abrir a porta, é para fechá-la. A porta da família. Meus irmãos, pelo menos há 2000 anos atrás, um filho, vamos imaginar que estavam a jantar, tem uma reunião com alguém familiar, e um deles levanta-se e diz: posso falar? Tem alguma coisa para falar? Vamos imaginar o pai, o barbudo, e olha para ele e diz: tu tens alguma coisa para falar? Eu já o conhecia. Até fala, meu filho. Pai, será que posso? Não dá essa oportunidade, pai. E o mais moço deles disse ao pai. E aos outros que estavam ali: dá-me a parte da fazenda que me pertence.
Não sei porque que não aconteceu o que aconteceu com Eli quando lhe deram a notícia da morte dos seus filhos no campo de batalha. Diz a Bíblia que ele morreu logo. Sei lá, colapso, qualquer coisa parecida. Este pai realmente tinha um coração com uma capacidade enorme de aguentar, porque naquele tempo, um filho, dizendo, dá uma parte como potência, acredito no que Lucas escreveu, que nem houve introdução, não houve preâmbulo, não houve o criar um ambiente favorável a uma situação desta. É que foi brusco e o rapaz foi bruto, não é mesmo termo, foi bruto. Dá-me parte. Ele fechou as portas ao relacionamento. E é provável que cada um dos que estavam ali começasse, enfim, se demarcar daquele gesto, daquela atitude. Porque eu agora pensava, mas conversou com alguém? Não, tudo dele. Meus irmãos, segue o texto seguinte. E o pai, e ele repartiu por eles a fazenda. Agora, meus irmãos, para no verso 13. E poucos dias depois, ele estava tão interessado em fechar aquela porta que, enfim, carregou no acelerador. E eu tenho que sair daqui o mais depressa possível. E humanamente falando é compreensível. Depois daquela reunião, quando ele então apresenta aquele seu pedido, como disse o cara, tinha fechado as portas daquela casa. Qualquer minuto a mais, qualquer minuto ali era tempo a mais, porque quem suportaria por mais tempo aquele moço? O ambiente tinha azedado. Já era muito difícil. E ele também não se importou, porque poucos dias depois, foi só o tempo de reunir a sua trouxa, partiu. Ele estava tão interessado em fechar aquela porta que, diz o texto, partiu para a cidade mais próxima. Não, a aldeia mais próxima. Para uma terra longínqua. Até onde as capacidades e as facilidades de transporte daqueles dias, daqueles tempos, o podiam levar. Conheço pessoalmente duas famílias cujos familiares emigraram para a Austrália. Eu acho que aquele moço, aqui do texto, deve ter ido para a Austrália, para a Nova Zelândia, ou para outra terrinha lá perto de uma daquelas ilhas ali. É quase outro mundo. Estava interessado, desde que começou, que aquela porta é para se fechar. Partiu para longe. E diz o logo a seguir,
e ali desperdiçou a sua fazenda. Uma das probabilidades é que ele estava tão decidido de desligar-se, de fechar as portas em relação à família, que desfazer-se da fazenda, desfazer-se dos recursos que couberam nas partilhas, que quanto mais depressa desfizessem deles, menos lembranças de casa conservavam. Isto foi verdade, não pode. Deita fora. Isto não, deita fora. Ele quis desfazer-se daquilo o mais depressa possível. Tudo isso na sequência realmente de vincar, cimentar o projeto dele de fechar. Lucas continua e dizendo que vivendo dissolutamente. O que quer dizer? Tinha tanto no princípio, a sua mente e o seu coração cegaram, não valorizou o esforço de toda uma família, aliás, com bisavós, avós, ou tetravós, tudo passado. Eles agora têm o rei na barriga, é despachar, mas na cabeça dele aquilo era tanto que não teria fim. Dissolutamente, no sentido que, enfim, ele não fazia contas. Aquilo nunca podia acabar. Aquilo nunca. Meus irmãos, nós, como igreja, provavelmente temos gasto dissolutamente os recursos que Deus tem colocado diante de nós. Convencidos que vai ser sempre assim. Vamos ter sempre recursos. Podemos gastar. Não vão acabar. Vai haver sempre pregadores, vai haver sempre organista, vai haver sempre pianista, vai haver sempre professor de escola bíblica dominical, vai haver sempre diretora de união feminina, vai haver sempre diretor dos homens, vai haver sempre isso. Mas, meus irmãos, não está nada garantido que vai haver sempre isso. Eu assumo isso. Não está nada garantido. Não está nada garantido. Verso 15 diz, a verso 14 na sequência, e coisa que ele não imaginava. Então, nessa nova terra, né, começou, não é nele, na terra, no espaço, começou a ver, a sofrer, diz aqui o texto, naquela terra houve naquela terra uma grande fome. Mas ele, como tinha recursos, não lhe tocaram, não sentiu logo de imediato. Ele tinha recursos. Muito mais que todos os outros. Mas quem já viveu algumas cheias, meus irmãos, é uma experiência interessante.
do ponto de vista de aprendizagem. Nós que já vivemos numa terra onde de vez em quando parece que agora aquilo está regularizado.